No livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 66, diz assim a palavra de Deus. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Com ele quem? Com Jesus. Então disse Jesus aos 12: Queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo? Isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Vou lá para o capítulo de número 7, agora o versículo de número 1, que diz assim: E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se não fazer estas coisas, manifesta-te ao mundo. Amém, irmãos? Até aí. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. O que me chamou muito a atenção nesse versículo de número 66, que diz assim: Desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Queres vós também retirar-vos? É forte, né, irmãos? Aqui, no versículo atrás, Jesus está falando isso e a interrogação foi o seguinte: Jesus estava fazendo o seu discurso ali para as multidões, e alguns dos seus discípulos, dos próprios que o seguiam, que acompanhavam, eles acharam muito duro aquele discurso que Jesus estava fazendo ali. Aquelas palavras que Jesus estava falando, eles estavam achando que estava muito pesado, e então muitos deles, por isso que a palavra diz que muitos deles resolveram voltar e não queriam mais andar com Jesus. Muitos deles queriam retroceder e não queriam mais andar com Jesus. Veja só, irmãos, como difícil é agradar todo mundo. O próprio Jesus, ele teve dificuldade para agradar não só todo mundo, mas até a própria família de Jesus. Foi difícil para ele agradar a toda a sua família. E não é assim na nossa família também. Se o próprio Jesus, como Filho de Deus, ele não agradou toda a sua família. Aliás, ele também não agradou todos os seus discípulos. Se ele não agradou a sua família, que era uma pequena partícula dos discípulos, dos seus discípulos, imaginam aquela multidão que acompanhava Jesus. E numa certa feita, Jesus estava discursando e alguns não gostaram. Olha, eu não estou gostando dessas palavras, desse discurso que Jesus ele está falando, então fica aí que eu estou indo embora.
eu estou indo embora, eu não vou ouvir o restante desse discurso. São essas pessoas que voltaram para trás e já não queriam mais andar com Jesus. No meio da nossa família, no meio da nossa parentela, nós enfrentamos muitos obstáculos e muitas dissensões entre nós, entre a família. Muita discórdia, e às vezes nós ficamos pensativos por tudo isso. Mas, irmãos, eu sempre falo, quem morreu por nós não foi Pedro, nem Paulo, nem João, quem morreu por nós foi Jesus. Então aqueles discípulos, eles não queriam mais andar com Jesus, o próprio Jesus, como sendo Filho de Deus, ele estava sendo rejeitado. Imagina você, quantas rejeição nós não sofremos no decorrer da nossa vida cristã, no início ou no decorrer, no modo geral, da nossa vida cristã, quantos obstáculos, quantas lutas nós não enfrentamos. Mas eu quero te dizer, irmãos, não faça como aqueles que voltaram para trás. Siga como Pedro ele seguiu. Ele falou, para onde iremos nós? Só tu, Jesus, só tu tem a palavra de vida eterna. Para onde nós vamos? Por que retroceder? Por que olhar para trás? Por que querer desistir? Por quê? Para onde nós iremos? Só o Senhor, ele tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem o caminho para nós, um caminho benéfico, um caminho digno. Só o Senhor Jesus pode nos mostrar o caminho que devemos seguir. Até porque existe dois caminhos, o caminho largo e o estreito. Qual o caminho melhor para se andar hoje? Qual a rua mais larga? Qual a rua mais estreita? Qual a rua melhor de se andar? A rua do Nova Conquista ou a Marginal Pinheiro? Claro que é a Marginal Pinheiro, que está toda asfaltadinha e bonita, né? Ali, o Nova Conquista, só Deus na causa. Então, caminho largo é fácil de trilhar, irmãos. Por isso que muitos queriam voltar para trás, porque eles queriam ouvir aquilo que ia satisfazer o seu próprio ego, o seu próprio desejo. E Jesus, ele não estava ali para satisfazer o desejo carnal de nenhuma pessoa. Então ele começou a falar, eu sou o pão da vida, falando palavras que eles não entendiam e eles achavam que aquele discurso estava sendo muito duro. Falou, olha, infelizmente eu não vou conseguir ouvir todo esse discurso e eu vou embora. É como muitos, irmãos, muitos eventos que as pessoas no meio evangélico, eles fazem na rua. Na igreja é mais difícil acontecer isso, mas acontece também. Culto nas ruas, quantas pessoas começam ali, eles se aglomeram ali, ouvindo a palavra de Deus, enquanto ele está ouvindo aquele pregador falar, olha, Jesus, ele vai libertar a sua casa, vai te dar um carro novo, você vai trocar de casa, você mora em tal bairro, aquele bairro é muito, sabe, ele vai te dar isso, te dar aquilo, enquanto ele está ouvindo isso, ele está ali. Mas quando o pregador muda o rumo da história, o rumo da conversa, quando ele começa a falar as palavras que Jesus falava nos seus sermões, ele falava, conhecereis e a verdade vos libertará. Aí ele já, a pessoa que está ali, talvez está no caminho torto, como é que ele vai conhecer a verdade? Ele não vai querer conhecer a verdade, que a verdade vai libertar ele. Então ele fala, olha, esse discurso, infelizmente, não é para mim, porque o caminho que eu estou trilhando é o caminho largo e ele é um caminho bom para se andar, mas só que esse caminho largo ele vai trazer uma consequência.
E qual seria a consequência? Todos nós sabemos, porque aqui não tem ninguém mais aí menino na fé. As consequências muito séria. Aquele que trilha, aquele que busca andar no caminho largo. Por isso, aqueles, com certeza, eles se perderam porque desistiram. Eles não quiseram mais andar com Jesus. Eles não queriam mais andar com Jesus. E a sua própria família também falou, olha, se você quer ser conhecido, vai para tal lugar, manifesta as obras lá, mas Jesus ele não veio para ser reconhecido, para ser um marketing, para ser, sabe, como muitos hoje, irmãos, sobe no púlpito das igrejas, não vou falar nome, mas eles querem ser reconhecidos, porque o reconhecimento ele traz o financeiro. Ele traz o financeiro, mas Jesus ele não estava atrás do financeiro. Jesus ele estava e continua buscando aqueles que realmente querem ouvir a sua palavra e querem seguir os seus conceitos. Era esse o propósito de Jesus. Não era aparecer, não era querer aparecer. E como os seus irmãos falam, olha, você não pode ficar aqui. Se você ficar aqui, as suas obras vão ficar no oculto e quem quer aparecer sempre vai. Hoje, na mídia, a mídia está muito evoluída. A pessoa faz aí um vídeo, posta na internet e todo mundo vê. Não só os brasileiros, como os estrangeiros e todo mundo vê. Opa, aquela pessoa, ele realmente quer ser reconhecido e está visando a parte financeira. É a parte financeira, irmãos, infelizmente, o mundo vive em torno do financeiro. Nós não conseguimos viver sem o bendito dinheiro, né? Nós não conseguimos. Então, mas o conselho também é que não devemos nos apegar a essas coisas. O que nós devemos nos apegar é a palavra de Deus, é o amor ao próximo, é os conceitos de Cristo, é o evangelho da paz. Isso que nós devemos cada dia nos apegar, para que nós não entre nessa estatística de ser mais um que queira voltar para trás. É muito triste, irmãos, quando alguém quer voltar para trás. Se nós realmente for fazer uma análise da nossa vida, uma retrospectiva da nossa vida, antes de conhecer Jesus, eu faço isso, constantemente eu faço uma retrospectiva só comigo, na minha mente. Eu volto à fita, né? Vamos retroceder um pouco aí, alguns anos atrás. Vamos voltar à fita e analisar toda a nossa vida como nós éramos antes de conhecer Jesus. Meu irmão, é muita coisa que era muita coisa errada. E o caminho largo ele estava sendo fácil para nós. Ele estava, a abertura, as portas se abriam e nós estava sendo conduzido ali no caminho largo. Mas não éramos conhecedor da palavra. Por isso que o Senhor na sua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando nós conhecemos essa verdade, que é a palavra de Deus, começamos a analisar o caminho largo que nós antes trilhávamos. O caminho da injustiça, o caminho da incerteza, o caminho da inverdade, o caminho, aquele caminho que só conduz para o abismo.
Nós nos alegrávamos ali por alguns instantes, por algumas horas, depois vinha a tristeza, a tribulação e a falta dos valores que tinham sido consumidos na hora daquela alegria momentânea. Esses são as consequências, essas são as consequências do caminho largo na nossa vida. Caminho largo, família destruída. Caminho largo, filho desobedecendo os pais. Caminho largo, dissensões, briga, contenda, discórdia dentro dos lares. Pai, filho, esposa e esposo. É o caminho largo. O caminho largo, ele é bom para trilhar, mas ele traz umas consequências muito graves. E se nós continuar no caminho largo, vamos ouvir aquilo que ninguém quer ouvir. Como falou o Senhor, dos profetas, das pessoas que começaram a trilhar o caminho estreito e por algum motivo eles voltaram para trás. E no grande dia eles chegaram até Cristo e Cristo não reconheceu. Irmão, que tristeza. Já imaginou? Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos analisar hoje. Eu estou aqui, nós estamos aqui congregando, buscando a presença de Deus, e por algum motivo da vida, alguns dos nossos irmãos, ou pode ser eu ou é uma hipótese que eu estou fazendo aqui, ele desiste, ele faz como um daqueles discípulos, ou vários daqueles discípulos de Jesus que resolveu voltar para trás. Eu não quero mais andar com Jesus. Você que quer andar com Jesus, você siga a sua vida com o seu Jesus, mas eu não quero mais. E no grande dia, ele fala, você chega lá, ele fala, olha, infelizmente, mas Senhor, no teu nome eu fiz tanta coisa, mas você foi até o fim? Não. Senhor, eu por algum motivo da vida, a circunstância da vida, eu desisti. Olhei para trás e virei uma estátua de sal. É a história da mulher de Ló, né? E você ficou para trás. Aí você fala, Senhor, mas no teu nome eu fiz tanta coisa. Fui na casa do irmão, orei pela família dele, expulsei os demônios, ungi com óleo, fiz tanta coisa no teu nome, Senhor. Aí o Senhor fala, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Irmão, é sério. O negócio é sério. O negócio é sério e é doloroso. Esse é o caminho largo. Olha só as consequências que ele pode trazer. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não te conheço. Meu Deus, como é forte. É o caminho largo que você andou durante toda a sua vida. A fornicação, a roubalheira, a prostituição, tudo que você imaginar de ruim, o caminho largo ele tem. O dinheiro ilícito, tudo isso. Aí você desistiu. Você aceitou Jesus, andou um pouquinho com ele e depois voltou para o caminho largo. E na hora da sua presença lá, que todos nós vamos um dia se apresentar diante de Jesus para ser dado ali o veredito, e o Senhor fala, olha, eu não te conheço, afasta de mim. Mas Senhor, no teu nome eu fiz tanta coisa, você vê que quantas maravilhas eu fiz lá na terra, mas você desistiu. Você se deixou levar por algumas circunstâncias da vida, você não foi forte e você desistiu, você retrocedeu, olhou para trás. Então,
infelizmente você não vai fazer parte do nosso rol, do nosso reino, né? É muito triste, irmãos. E o conselho que eu quero dar para a igreja do Senhor é que sejamos fiel a Deus. E quando o Senhor falou àqueles discípulos, Pedro, ele era muito ousado, ele sempre queria falar primeiro, ele falou: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Para onde nós vamos, irmão? Sair da casa do Senhor, querer desistir, para onde nós vamos? Para o caminho largo? Para lá no final falar: olha, Jesus, eu estou aqui, Senhor. Perdoa aí porque eu dei uma deslizada aí no meio do caminho, mas eu estou aqui, Senhor. Fiz muita coisa no teu nome lá na terra, mas você foi até o fim? Não, não fui, Senhor. Eu desisti. Não faça isso, irmão. Se você conhece alguém que está declinando aí para o caminho largo, aconselhe ele. Seja ele quem for, mesmo que não seja o seu parente, mesmo que não seja o seu conhecido, o seu amigo de trabalho, mesmo que não seja da sua família, porque, irmãos, nunca vamos agradar todo mundo. Em todo lugar que nós formos, sempre vai ter alguém que não gosta da nossa pessoa, ou nós não gostamos daquela pessoa. Não vamos jogar só para os outros. Ah, fulano não gosta de mim. Mas quem morreu por ti? Foi fulano? Foi José? Foi José de Arimateia? Ou foi Pedro? Foi João? Quem morreu por mim e por você foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele nunca vai nos rejeitar, se nós perseverarmos até o fim. Será aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ouvir o Senhor Jesus falar: entra no meu reino. Estou de braços abertos para te receber. Você não vai ouvir aquela palavra: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. E aqueles discípulos, irmão, infelizmente fizeram isso, muitos fizeram isto. E eu quero ler aqui também no capítulo de número 7, que diz assim: disseram-lhe, pois, os seus discípulos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se a pessoa quer ser reconhecido, ele não vai ficar em quatro paredes. Eu vou fazer aqui tudo no caladinho, né? Era os seus irmãos falando para Jesus: olha só, se você quer ser reconhecido, vai para a Judéia, vai lá para o meio do povo, aonde tem muita gente, aonde as pessoas vão te reconhecer, Jesus, ele não estava à procura desse reconhecimento. Ele estava com a sua missão preparada. Ele veio para buscar aqueles que estavam perdidos. Ele veio para pregar o evangelho da paz. Ele veio para pregar o evangelho da libertação, da cura e do milagre. E aquelas pessoas não queriam mais ouvir Jesus. Mas aqueles que queriam realmente seguir a Jesus, eles continuaram com Jesus. Independente do discurso que Jesus falava, eles estavam sempre com Jesus. Eles estavam sempre com ele. Irmãos, o que eu quero fortalecer em relação a essa pregação independente da circunstância que nós estivermos passando, nunca vamos desistir de andar com Jesus. Independente do momento, independente da situação, no meio da sua família, no meio do trabalho, que muitas vezes também somos perseguidos dentro do nosso trabalho, somos caluniados, somos xingados ali, somos menosprezados. A pior coisa que tem é o menosprezo, menosprezar a pessoa. Fazer de conta que a pessoa é invisível. Irmãos, que evangelho é esse?
Que evangelho é esse? O próprio Jesus, ele nunca fez acepção de pessoa. Ele abraçava todos que queriam ouvir a sua palavra. Ele abraçava a todos, independente de cor, de raça, independente se ele era aleijado, manco, surdo ou mudo. Ele não desprezava, ele não menosprezava ninguém. Ele abraçava todos. Ele falava, eu vim para os sãos. Os discípulos muitas vezes indagavam Jesus, olha, você entra na casa de publicano e fariseu para comer com eles. Aí Jesus falou, olha, eu vim para os doentes, não foi para os sãs. Os sãs não precisam de médico, mas sim os doentes. Os doentes precisam de médico. Ah, mas Jesus estava falando doente, mas estava ali no espiritual. Jesus estava falando o seguinte, olha, esse povo, ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece os conceitos, eles não conhecem o reino de Deus, então eu vim trazer o reino de Deus para este povo. Eu não vim aqui na terra para ser um mártir, para aparecer, para ser uma estrela. Não, eu vim para os doentes, eu vim para libertar os cativos e oprimidos, sarar os enfermos, curar os que estão doentes, para isso que eu vim. Mas a sua própria família muitas vezes não acreditavam, não dava crédito à palavra de Jesus. Ele como filho de Deus. E com nós, irmão, não vai ser diferente. Como é difícil evangelizar um parente nosso. Ficamos dias e dias falando de Jesus para ele. O próprio Jesus, ele já falava, olha, o profeta de casa, ele não tem honra não, viu? Infelizmente, o profeta de casa é difícil. Aí nós falamos de Jesus, pregamos a Bíblia inteira para o nosso parente e ele, não, agora não, deixa eu andar mais um pouco no caminho largo, eu não quero andar esse caminho. Mas como é que é esse caminho estreito aí? Olha, caminho estreito é o seguinte, você vai ter que abandonar um monte de coisa aí que vai te trazer um benefício muito grande, mas no momento você vai sentir muita falta. Eu estou acostumado a andar na Marginal, como é que eu vou andar aqui na rua Nova Conquista? Ali é carro dos dois lados, cachorro, gato e menino do outro. Aí você tem que fazer assim, desviar do buraco do cachorro, do gato e das pessoas. Vai 4, 5 pessoas, faz uma esteira assim e toma a rua inteira. É o caminho estreito, irmão. O caminho estreito é espinhoso, cheio de pedra, cheio de obstáculo, mas que vai te trazer uma consequência boa. Ele vai te trazer paz, vai te trazer alegria, vai te trazer gozo. Eu não vou falar aqui, eu não vou pregar aqui a prosperidade, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus fala que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as riquezas, as bênçãos, com certeza irão nos acompanhar. Eu só quero contar um pouquinho da minha história, irmãos. Vou aproveitar aqui, como eu falei de retrospectiva, volta ao passado. Não que eu queira voltar ao passado, mas só para fazer uma analogia aqui do antes e depois. E eu fico imaginando como era difícil aquela vida em relação a hoje. De 20 anos atrás, antes de conhecer Jesus. Como era atribulada a minha vida, a minha família. E eu estava trilhando o caminho largo. Para mim para mim está tudo bem. Para mim está tudo bem. É alegria momentânea, irmãos. Nos alegramos durante um período de tempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma noite,
e no outro dia vem a tristeza e a falta dos valores que foi consumido com coisas supérfluas. Isso é bom? Não, não tem nada de bom. Não sei por que as pessoas ainda andam no caminho largo. Eu não sei por quê, irmãos. Porque, sabe por quê? Eles realmente ainda não conheceram a Jesus. Quando eles conhecerem a Jesus, começar a trilhar o caminho difícil, o caminho espinhoso, quando ele começar a sentir alegria, paz e gozo, com certeza ele vai realmente, eu fiquei muito tempo andando à toa neste caminho largo. Prefiro o caminho estreito que vai me conduzir à vida eterna. É isso, irmãos. Não retroceda, não olhe para trás. Não olhe os obstáculos que virão, porque virão. Virão os obstáculos, virão as lutas, virão as perseguições, virão as contendas. E não é fora, não, é que nós estamos dentro da igreja. O inimigo muitas vezes, ele penetra dentro das igrejas. O inimigo muitas vezes, ele está dentro do nosso lar. Ele está ali, sabe, cavucando alguma coisa para que ele possa atingir a nossa família. Mas nós devemos ser fortes e resistir. Resistir às tentações. Resistir, irmãos. E continuar na presença de Deus. Continuar buscando a presença de Deus, trilhando o caminho cheio de obstáculos. Uma hora nós estamos, eu costumo dizer que a vida do cristão, não só do cristão, mas o outro que está também lá fora, a vida dele é como uma roda gigante. A minha foi assim. Teve período da minha vida que eu estava lá em cima. Mas teve período também que eu estava lá embaixo. E o perigo irmãos, quando nós estiver no topo, eu digo, tanto espiritual como financeiro, quando nós estiver no topo ministerial, quando nós estiver no topo da graça de Deus, quando nós estiver transbordando de alegria, de gozo da presença de Deus, a roda vai girar. E quando nós estiver lá no topo, irmãos, alguém vai estar embaixo, porque a roda vai girar. Não menospreze quando você estiver lá no topo. Não julgue para que não seja julgado, porque uma hora a roda vai girar e você que está lá em cima vai estar aqui embaixo. E aquele que estava aqui embaixo vai estar lá em cima. Só o Senhor é o nosso advogado. Só Ele pode nos julgar. O inimigo, ele aponta. Ele fala, olha, você não é capaz. Você não vai conseguir chegar até o fim. O inimigo, ele coloca o obstáculo exatamente para isso. Para dividir. O trabalho dele é dividir. Ele trabalha com divisão. Divisão de lares, divisão de ministério, divisão de financeiro. Olha, você hoje tem, mas amanhã você está arruinado. É a roda, irmão. A roda gigante. Uma hora ela vai estar lá em cima e uma hora vai estar embaixo. E quando nós estiver em cima, cuidado para não pisar naquele que está embaixo, porque uma hora a roda vai girar. E você que está lá em cima vai estar embaixo. E aquele que está embaixo vai estar lá em cima. Talvez os irmãos estejam aí pensando, irmãos, como é duro esse discurso. Como é duro, irmãos, ouvir isso, sair de casa domingo à tarde, poderia estar assistindo, sei lá, eu nem sei que programação está passando agora, também não quero saber. E vim para a igreja e ouvi um discurso duro desse. Irmãos, para onde iremos nós? Só o Senhor, Ele tem a palavra de vida eterna.
para onde nós iremos? Para o caminho largo? Para lá no final fala e ouvir, olha, você, infelizmente, mas Senhor, não te conheço. Caminho estreito, irmãos, continue no caminho estreito. Amando uns aos outros. Quem aponta é o inimigo. Quando nós apontamos o dedo para alguém, tem um dedo apontando para ele e 3 apontando para nós. Então, não julgue para que não seja julgado. Vamos continuar buscando a presença de Deus e um dia, em nome de Jesus, irmãos, iremos todos nos encontrar lá no reino da glória, juntamente com o Senhor Jesus. Vale a pena, irmão, vale a pena trilhar o caminho estreito. Vale a pena entrar pelo caminho estreito, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, e o caminho estreito conduz à vida eterna. Que nós tenha esse desejo, tenha isso em mente. Vamos trilhar o caminho estreito. Nós nunca vamos agradar todo mundo. Alguém não vai, irmão Ivan ali, é o irmão Ivan que vai pregar hoje. Ih, rapaz, podia voltar para casa. É o irmão Julian, é a irmã Joyce que vai pregar hoje, misericórdia. A irmã Joyce fala logo, olha, quem não quiser me ouvir, a porta está aí aberta. Irmãos, para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Só o Senhor, Ele tem palavra de vida eterna. Vamos permanecer. E naquele grande dia o Senhor nós vamos chegar lá e o Senhor vai falar, olha, você pode entrar. Ou aí vem outro ali, todo, capengando, mas Senhor, eu fiz tanta coisa no teu nome. Você viu lá, aquele demônio estava virando um bicho lá, estava, aquele cego, eu orei e ele ficou curado da sua cegueira. Mas você foi até o fim, não. Irmãos, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós saímos de casa, nós saímos com um propósito de chegar a algum lugar, a um destino determinado, o nosso trabalho. E nós vamos até lá, trabalhamos o dia inteiro e à tarde temos outro destino a ser cumprido, voltar para o nosso lar, para o seio da nossa família. E por que não, nos caminhos de Jesus, não ir até o fim? Ir até o fim, não retroceder, não olhar para trás e não julgar ninguém, para que também o julgamento não caia sobre nós. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Eu posso ouvir um amém, irmãos? O sermão está muito duro, né? Mas, Marco, fecha a porta aí, tá? Não deixa ninguém sair. Não deixa ninguém sair. Nós estamos realmente, irmãos, passando por um momento, por uma época muito difícil. As pessoas estão perdendo a sua essência, o seu amor ao próximo. As pessoas estão perdendo ali o desejo, a vontade de estar na presença de Deus, fazer a vontade do Senhor. E isso é atribuído às coisas que o mundo oferece. O mundo oferece muitas coisas que diante dos nossos olhos parece bom, mas como eu falei, ele vai trazer uma consequência. Então não vale a pena, irmãos. A palavra do Senhor fala que nos finais do tempo, o amor de muitos esfriaria. Aí eu fico analisando, mas já se passou tanto tempo,
2023 anos depois que Jesus ele morreu na cruz, ele pregava ali e mesmo assim, no auge ali do seu ministério, as pessoas não queriam ouvir Jesus. Até os seus próprios familiares falaram: olha, não prega aqui não, nós não acreditamos que você é o Filho de Deus. Talvez eu falando com essas palavras, mas não foram estas. Mas eles falavam: olha, aqui, não sei não, acho que você não vai. Lá em Cafarnaum mesmo, ele fez uns 2 ou 3 milagres, aonde ele era conhecido. E nos outros lugares, as pessoas davam crédito, tinha fé o suficiente, acreditava que ele era o Filho de Deus e o milagre acontecia. Irmãos, vamos ter a convicção de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, no caminho certo, seguindo o Deus certo, o Deus verdadeiro. Não é um Deus falso, não é um Deus que nos alegra momentânea e depois vem a tristeza. A alegria, a tristeza que nós sentimos, a palavra do Senhor fala que a alegria vem logo ao amanhecer. E é o contrário, nós nos alegrava à noite e de manhã vinha a tristeza. E com Jesus nós nos entristecemos, nós choramos, mas logo ao amanhecer vem a alegria, o gozo e tudo mais, irmãos. E eu quero deixar isso na nossa mente, irmãos. Tudo isso que foi falado, esse versículo me chamou muita atenção. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Respondendo-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde? Para que iremos nós? Em algumas versões está: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Irmãos, convicção, fé, perseverança, amor ao próximo, humildade. O Senhor Jesus, ele foi um exemplo de humildade. Ele poderia, como filho de Deus, ele poderia ser, naquela época, a pessoa mais desejada daquele tempo. Mas não, ele foi humilde. Ele lavava os pés dos discípulos. Ele abraçava os aleijados, os mancos. Ele curava todo tipo de enfermidade, do maior ao menor. Exemplo de humildade, amor ao próximo. Não fez acepção de pessoa. Roda gigante, irmãos. Cuidado com a roda gigante. Amém? Quero convidar os irmãos para ficar de pé. Com permissão do nosso evangelista. Vou estar orando. E na sua oração, peça ao Senhor para te manter na presença, no caminho estreito. Eu sei que as lutas virão sobre nós, mas o Senhor estará conosco no meio das lutas. Uma certa feita, o Senhor Jesus estava dormindo ali na proa de um barco, juntamente com os seus discípulos. Os seus discípulos estavam acordados, só o Senhor Jesus estava tirando ali uma soneca, um cochilo, né? Ele também precisava descansar. E veio uma tempestade tão grande sobre aquelas águas. Segundo a palavra de Deus, fala que aquele barco, ele era manuseado de lá para cá. E os seus discípulos correram até Jesus e falaram: olha, mestre, tu não se importa que nós perecemos? Olha só, Jesus estava dormindo, ele não estava vendo naquela hora. Chega: olha, você não está nem aí, não está nem se importando, o barco está quase quebrando no meio. E Jesus falou: olha, vocês têm pouca fé. E orou, repreendeu o vento e a fúria do mar, e o barco seguiu em bonança. Irmãos, quando a nossa vida espiritual, quando a nossa vida, o nosso lar estiver em meio às lutas, fala: Senhor, tu está aqui, Senhor.
Como o Senhor estava na proa do barco, o Senhor está dentro do meu lar. O Senhor está dentro da minha família. O Senhor está dentro do meu ministério. Senhor, eis-me aqui. Ajuda-me. E o Senhor, Ele vai nos ajudar sempre. Quando clamamos a Ele de coração aberto, o Senhor, Ele nunca vai nos desamparar. Ele sempre vai estar de braços abertos para nos abençoar, para nos acolher. Amém?